Então, vamos continuar com a nossa discussão sobre regressão linear. A gente vai começar a aula com um exemplo prático para poder entender por que isso é útil e como é que a gente usa isso na vida real. Então, para começar, imagina que você é dono de uma fábrica ou você é um engenheiro responsável por uma fábrica e essa fábrica ela produz um certo tipo de peça. O que acontece? Essa fábrica, só para você manter ela aberta, mesmo sem produzir nada, você tem um custo fixo que você vai ter que pagar ali de tempo em tempo. Então, vamos chamar esse custo fixo de alfa. Então, alfa vai ser o custo fixo para manter a fábrica aberta, mesmo sem produzir nada. Você pode imaginar isso como algum imposto que você paga, ou o aluguel do ponto onde a fábrica está em atividade. Pode pensar nos funcionários que você vai ter que continuar pagando. Então, isso aí vai ser o custo fixo para poder manter a fábrica aberta, mesmo sem produzir nada. E aí, mas só que a cada peça que você produzir, você vai ter um custo um pouquinho maior. Você vai ter um pouco mais de custo, que vai ser o custo, por exemplo, do material para produzir aquela peça específica, ou então o gasto de energia da máquina para poder produzir aquela peça, aquela unidade de peça. E aí esse custo por peça produzida, a gente vai chamar de beta. Beleza, então uma vez que você tem o valor do custo fixo para poder manter a fábrica aberta e o valor do custo para poder produzir cada uma das peças, você consegue calcular o seu custo total de produção. Então, para isso, você vai chamar de X a quantidade de peças que você quer produzir. Então, o seu custo total vai ser igual ao custo fixo mais beta vezes X. Ou seja, vai ser o seu custo fixo que você vai ter, independente se você vai estar produzindo peça ou não, mais a quantidade de peças vezes o custo para produzir cada uma das peças. Então, vamos agora aqui criar uma situação hipotética, onde a gente vai considerar que esse custo fixo ele está medindo o custo diário, então o custo de um dia para poder manter a fábrica funcionando, a fábrica aberta, mesmo sem produzir peças. Aí digamos que esse custo vai ser de R$ 500 e o custo para produzir cada peça vai ser de R$ 10. Isso. Oi? Como assim? Isso, 500 é o valor diário e esse 10 aí é o preço para produzir uma peça. Então, por exemplo, se você quiser calcular o custo para poder a fábrica ficar aberta sem produzir nada, você vai calcular o C de zero. Assim, você vai substituir o X aqui por zero e você vai obter o preço, o custo, para você manter a fábrica sem produzir uma única peça. Então, você simplesmente joga o X igual a zero aqui na nossa equação, utilizando o alfa igual a 500 e o beta igual a 10. Aí você obtém essa expressão daqui, que vai dar R$ 500. Então, isso aqui vai ser o seu custo, o custo da fábrica, para poder ficar aberto durante um dia, sem produzir nada. Beleza. Agora, nós vamos calcular aqui o custo para produzir 10 peças em um dia. Então, você vai ter que calcular o C de 10, que vai ser 500 mais 10 vezes 10, que vai dar R$ 600. Então, ou seja, se a fábrica ficar aberta durante um dia inteiro e produzir exatamente 10 peças, o custo total ao final do dia vai ser de R$ 600. Vamos calcular também o custo para produzir 20 peças em um dia, que vai ser de R$ 700. E o custo para produzir 50 peças em um dia, que vai ser de
R$ 1.000. Até aqui está tranquilo? Bom, vocês sabem que isso aqui é a equação de uma reta. Se você considerar o C aqui como o Y e o X aqui, né, como a sua variável lá do eixo horizontal, então o gráfico disso aqui vai ser uma reta. Então vamos traçar o gráfico dessa reta quando esse alfa aqui é igual a 500, esse beta aqui é igual a 10. Então essa aí é a nossa reta de custo, onde no eixo X aqui nós vamos ter a quantidade de peças produzidas. Então, conforme você aumenta a quantidade de peças produzida, o seu custo ele vai aumentando, como é de se esperar. E aí vamos traçar algum desses pontos que nós calculamos aqui, né? Tipo assim, o ponto, o x igual a 10, aí o eixo vertical vai ser 600. O x igual a 20, o valor no eixo vertical vai ser 700. Então, vamos traçar algum desses pontos aqui no gráfico. Beleza. Deixa esse caminhão passar. Só que o que acabamos de fazer aqui agora não é a realidade, não é o mundo real. Porque o custo, ele varia dia após dia. Por exemplo, vai ter um dia que vai gastar um pouco mais de energia, vai ter dia que vai gastar um pouco menos de energia, ou então se tem alguma coisa, algum produto que a fábrica utiliza, que depende da cotação do dólar. Então, o dólar varia dia após dia. Então, tem muitas variáveis que pode fazer o custo oscilar de um dia para o outro. Às vezes pode ser que na fabricação alguma peça acabe saindo defeituosa, então isso aí vai gerar mais gasto de material para produzir outras peças. Então tudo isso aí faz com que as coisas não sejam tão bonitinhas quanto essa reta que nós desenhamos aqui. E aí, para isso, a gente vai... Então, assim, a princípio nós tínhamos um modelo super simplificado aqui do nosso custo total de um dia de produção na fábrica, dado por C igual a alfa mais beta x. Mas como a gente acabou de discutir aqui agora, isso aí está simplificando demais as coisas e a realidade não é bem assim. Então, para resolver esse problema, então aqui nós temos... Isso aqui a gente pode chamar isso aqui de um modelo super simples. E agora nós vamos incrementar um pouco mais esse modelo, adicionando uma componente aleatória. Então, vou escrever aqui o C igual a alfa mais beta x, como tínhamos antes, mais um QC, que agora esse QC aqui vai ser um valor aleatório. Então, cada dia que você for calcular o custo, você vai ter um valor aleatório que vai ser adicionado aqui a esse resultado, modificando o seu custo total para mais ou para menos. Então, por exemplo, digamos que em um certo dia a fábrica produziu exatamente 20 peças, então o custo que ela teve vai ser o C de 20, que é igual a 500 mais 10 vezes 20, só que agora você tem mais uma componente aleatória, que você vai ter que somar aí o seu custo total. Então, digamos que para um certo dia você obteve o valor de 900, ou o valor de 90, isso vai fazer com que o seu custo total seja de 790. Aí, digamos que no dia seguinte, você também produziu 20 peças, então você vai calcular o seu custo total, vai ser o C de 20 igual a 500 mais 10 vezes 20, como a gente tinha feito antes, só que agora a componente aleatória, nesse outro dia, não foi mais 90, foi de 50. E isso vai te dar um custo total de 750. Vamos para mais um dia produzindo exatamente 20 peças e vamos calcular o custo total. Só que nesse dia, a componente aleatória ela assumiu o valor de menos 50, dando um total de custo de 650. Então, nesse dia aqui, a fábrica conseguiu produzir as 20 peças com um custo mais barato, com um custo um pouco menor.
E vamos para mais um dia produzindo 20 peças. E agora, nesse outro dia aqui, a nossa componente aleatória foi de menos 110, ficando mais barato ainda o custo total, dando 590. Então, ó, temos 4 dias distintos que a fábrica produziu exatamente 20 peças em cada um desses dias, e para cada um desses dias tivemos custos diferentes: 790, 750, 650, 590. Então, uma vez que você tem aqui esses dados, é muito interessante a gente voltar aqui para o gráfico e plotar esses pontos que nós obtivemos no nosso gráfico. Então, temos aqui 4 pontos na direção do x igual a 20 aqui. Então, agora você tem mais 4 valores. Então, a princípio, né, o nosso modelo simplista, que era simplesmente a reta, dizia que o nosso custo, se produzisse 20 peças, seria exatamente R$700. Mas agora a gente tem aqui nessa componente aleatória que fez com que um dia produzindo 20 peças desse um valor um pouco mais baixo aqui, 590, outro dia que foi um valor um pouco mais alto aqui, que deu 790. Então você teve aqui diversos dados diferentes para x igual a 20. Então normalmente essa é a realidade, é isso que nós obtemos na realidade. Aqui nesse caso, né, a gente diz que essa componente aleatória aqui, ela não é determinada pela variável x, ou seja, ela não depende do valor da variável x. Ela costuma ser alguma coisa aleatória que não depende da quantidade de peças que você está produzindo. Então vamos tentar criar um código aqui para poder tentar fazer uma simulação como se estivesse gerando esses dados aleatórios aqui. Então, nós vamos agora digitar um código Python. Primeiro eu vou colocar um comentário que diz que nas próximas linhas nós vamos importar as bibliotecas necessárias que nós vamos utilizar. Então, primeiro vamos importar o NumPy. Alguém aqui já ouviu falar nessa biblioteca? NumPy? É uma biblioteca muito fundamental em Python se você quer trabalhar com ciências de dados. Se você quiser analisar dados, você precisa obrigatoriamente de utilizar o NumPy. Na verdade, não é obrigatório, né? Mas se você não utilizar o NumPy, você vai ter que reinventar a roda. E uma outra biblioteca também muito importante é uma biblioteca de plotar gráfico. Então, vamos agora aqui importar a biblioteca matplotlib.pyplot. A gente está armazenando a biblioteca NumPy na variável np e a biblioteca pyplot aqui na variável plt, que a gente vai utilizar mais adiante. Beleza. Agora nós vamos criar uma lista de valores x que queremos usar. Então eu criei aqui uma lista com 5 valores, 10, 20, 30, 40 e 50. Aqui eu quero fazer uma simulação como se a fábrica estivesse produzindo 10 peças num dia, depois 20 peças em um dia, depois 30 peças, 40 peças e 50 peças. Então eu estou armazenando esses valores aqui em uma lista. E agora eu vou criar mais 2 listas vazias para poder guardar os resultados que vão ser gerados. Então eu criei aqui uma lista para poder armazenar. Aqui esse código, nosso objetivo aqui vai ser gerar 20 pontos aleatórios, e esses pontos ele tem coordenada x, que é a quantidade de peças produzidas, e tem a coordenada y, que vai ser o custo total ao produzir aquelas peças que está na coordenada x. E aí eu vou utilizar 2 listas, uma para poder guardar a primeira coordenada dos pontos e outra lista para poder guardar todos os custos que eu obtive. Agora nós vamos fazer um loop para poder criar 4 custos para cada um desses valores aqui, ó. Então, primeiro eu vou pegar aqui o x igual a 10
e eu vou simular 4 dias produzindo 10 peças e gerando um certo custo. Então, vou fazer essa simulação. Então, para isso, eu vou fazer um loop nessa lista aqui. E aí, para isso, eu escrevo esse código daqui, que está dizendo o seguinte: para cada valor X nessa lista, que é essa lista daqui, ele vai executar o código aqui que eu vou digitar abaixo disso aqui. E o que acontece? Agora eu vou fazer um outro loop, que é o seguinte. Então, primeiro, ele vai fazer um loop nos valores da nossa lista. E aí, para cada um desses valores, então assim, ó, na primeira iteração, eu vou ter esse x aqui igual a 10. Aí, para esse valor de x igual a 10, eu vou repetir o código abaixo dessa linha 4 vezes. Então, quando você quer repetir um código que você quer digitar 4 vezes, você faz um for, aqui você pode botar o que você quiser, aí você bota in range e a quantidade de vezes que você quer repetir esse código que eu vou digitar aqui abaixo, aqui agora. Então, eu vou criar aqui um comentário para explicar o que nós vamos fazer. Nós vamos agora calcular o custo que vai ser dado por o custo fixo, 500, mais 10 vezes a quantidade de peças produzidas, mais o número aleatório que nós vamos gerar aqui agora. Então, eu vou criar uma variável C, que vai ser igual a 500 mais 10 vezes o x, que é o x que eu tenho aqui. Ó. Então, para cada interação que fizer aqui, eu vou ter um valor de x diferente. Mas só que aqui agora está faltando ainda a componente aleatória. Aí, para isso, nós vamos utilizar a biblioteca NumPy. Então, isso aqui é a biblioteca NumPy. Aí ele tem uma propriedade chamada random, que significa aleatório. E essa propriedade aqui, random, tem outra propriedade chamada normal, que, como vocês devem imaginar, tem a ver com a distribuição normal. E aqui, como parâmetro para essa propriedade aqui, que é uma função, eu vou passar aqui o 0 para poder indicar que eu quero eu quero que ele sorteie um número de uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão igual a 100. Então, isso aqui vai gerar um número aleatório com distribuição normal de média 0, desvio padrão igual a 100. E aí, após gerar esse custo aqui, eu vou armazenar tanto o x quanto o custo nas listas vazias que eu criei lá acima. Então, aqui eu vou armazenar o valor de x na lista x pontos e vou armazenar o valor que foi gerado C na lista C pontos. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Beleza. Então, aqui agora, quando eu encerrei esse loop daqui, observe que no Python, ele funciona com indentação. O que significa? Uma vez que eu criei esse loop aqui, eu coloquei 2 pontos aqui no final, e aí, em vez de continuar o código no começo da linha aqui, eu dei alguns espaços aqui para dentro da linha. O que significa? Significa que todo código que vier aqui agora abaixo, que tiver dessa indentação para frente, ele vai fazer parte desse loop daqui. A mesma coisa aqui, ó, eu criei um outro for aqui, coloquei 2 pontos, e em vez de continuar com essa indentação, eu dei mais um pouco de espaço aqui para dentro da linha. E continuei aqui. Aí, se eu quiser agora sair desse loop daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a indentação original. Então, se eu voltar o código para cá, eu vou sair desse loop daqui, desse loop de dentro, e vou continuar no loop de fora. E se eu quiser sair desse loop de fora, eu tenho que voltar para o começo da linha. Então, agora aqui eu já encerrei no loop e agora eu quero sair desses 2 loops aqui.
Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar os dados necessários para poder traçar uma reta. O nosso objetivo aqui agora vai ser traçar esses pontos que nós geramos aqui no gráfico e também traçar a reta original, que é a reta C igual a 500 mais 10x. Para poder traçar uma reta, o que você faz? Você precisa de dois pontos que vai pertencer à reta. Então, eu vou criar aqui uma lista com dois valores, que é o x igual a 50, x igual a 0 e x igual a 50. Então, eu vou desenhar a reta do x igual a 0 até o x igual a 50. Então, esse aqui vai ser o ponto inicial e final da reta. E eu também preciso do valor de y para cada um desses pontos aqui. Então, no nosso caso aqui, vai ser 500 e 1000, onde esse 500 aqui foi obtido fazendo C igual a 500 mais 10 vezes 0. Então, eu substituí o x por esse zero daqui, obtendo 500. E, para poder encontrar esse 1000 aqui, eu fiz C igual a 500 mais 10 vezes 50, obtendo 1000. Então, aqui agora eu obtive o ponto de coordenadas 0, 500 e de coordenadas 50, 1000. E aí, o que eu vou fazer agora utilizando a biblioteca PyPlot vai ser criar um segmento de reta que une os pontos 0, 500 e 50, 1000. Beleza. Então, vamos agora para a parte de fazer o gráfico em si. Primeiro passo, nós vamos plotar os pontos que nós criamos. Então, a biblioteca PyPlot, ela tem um método chamado Scara, que você passa aqui como primeiro argumento uma lista com todas as coordenadas x dos seus pontos, e o segundo argumento vai ser uma lista com todas as coordenadas y dos seus pontos. Então, olha só, o primeiro elemento dessa lista com o primeiro elemento dessa lista vai formar um ponto. O segundo elemento dessa lista com o segundo elemento dessa lista vai formar outro ponto, e assim por diante. Então, inclusive, o comprimento dessa lista e dessa lista tem que ser iguais, porque tem que casar os pontos certinhos. E aqui eu estou dizendo que eu quero que ele desenhe os pontos na cor azul, e eu estou dando uma legenda aqui para os meus pontos, estou chamando ele de pontos. E agora nós vamos desenhar a reta. Então, para isso, nós vamos utilizar um outro método da biblioteca PyPlot, que é o método plot, onde eu passo aqui novamente uma lista de coordenadas x e uma lista de coordenadas y. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai formar pontos com essas duas listas. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma lista com tamanho 2, eu tenho dois elementos em cada uma dessas listas. Então, ele vai pegar o ponto 0,500 e vai unir esse ponto 0,500 com o ponto 50.000 com um segmento de reta. Se por um acaso eu adicionasse mais pontos aqui nessa lista, ele iria pegar o ponto 0,500, iria ligar esse ponto com o ponto 50.000, aí ele ia pegar esse ponto 50.000 e ia ligar com um ponto que eu colocasse aqui em diante, e assim por diante. Então, você poderia traçar diversos segmentos de reta, simplesmente especificando todos os pontos que você queria que ele conectasse. E aqui eu estou dizendo que eu quero a cor da reta vermelha, e eu estou dando um nome para essa reta, que vai ser reta C igual a 500 mais 10x. E agora eu finalmente chamo o PLT Show, que simplesmente vai mostrar o nosso gráfico. E aí, executando esse código, nós obtemos esse gráfico. Então, observa que as labels que a gente definiu lá, ó, pontos e reta C igual a 510x, aparece aqui, ó, indicando uma legenda aqui. Então, esses pontos aqui foram os pontos gerados. Então, olha só, no loop aqui, ó,
quando na primeira iteração aqui, quando x era igual a 10, na primeira interação aqui, ele gerou 4 valores de custo. Então, para x igual a 10, os valores gerados foi esse valor aqui de custo, esse valor aqui de custo, esse valor aqui de custo e esse valor aqui de custo. E ele fez isso para cada um desses x aqui. Então, para cada valor de x, ele gerou 4 valores de custos distintos. Tranquilo esse código? Se vocês aprenderem bem o Python e dominar essa parte de análise de dados, você vai estar muito, muito, muito à frente de muitos concorrentes na hora de competir por alguma vaga de emprego. Isso eu garanto para vocês. Beleza, então, até agora a gente estava trabalhando com o nosso modelo C igual a alfa mais beta x mais uma componente aleatória. E nesse exemplo que a gente viu aqui agora, a gente utilizou o valor de alfa igual a 500 e o valor de beta igual a 10. Só que, na prática, será que nós conhecemos esses valores? Não, nós não conhecemos esses valores de alfa e beta. Então, nós não podemos utilizar esses valores aqui, alfa e beta, porque só Deus sabe quais são esses valores. Nós não sabemos quais são esses valores. Como é que funciona na prática? O que realmente vai acontecer na prática? Você vai estar gerenciando essa fábrica e aí você vai pegar e vai fazer alguns testes. Você vai pegar, por exemplo, você vai passar 4 dias produzindo exatamente 10 peças em cada dia e você vai, no final do dia, calcular todo o custo que a fábrica teve naquele dia. E você vai anotar esses custos. Então, você vai pegar aqui para o x igual a 10, você vai criar uma lista de custos que você obteve nos 4 dias. Aí, beleza, você guarda esses dados. Aí, depois, você vai pegar e passar mais 4 dias agora com a fábrica produzindo exatamente 20 peças. Então, você vai fazer o x igual a 20 e você vai anotar o custo dos 4 dias que a fábrica passou produzindo as 20 peças. E assim por diante. Você vai fazer depois, outro dia, mais 4 dias, a fábrica produzindo 30 peças e vai calcular o custo no final de cada um desses 4 dias. Depois, produzir 40 peças, anotar os custos no final de cada um desses 4 dias. E, por fim, você vai colocar a fábrica para poder produzir 50 peças e anotar os custos. Por que a gente não consegue saber o alvo? Oi? Por que a gente não consegue saber o alvo? É porque são valores, tipo assim, na sua opinião, como que você, assim, qual é a sua intuição, assim, de como que você poderia descobrir esse valor? Eu sei que vai ter a variação ali, epsilon. Se eu não produzir nada, eu pelo menos elimino uma das variáveis. Mas assim, se você não produzir nada, aí vai ter um dia que vai dar um valor, outro dia vai dar outro valor, outro dia vai dar outro valor. Aí como é que você faz para poder saber exatamente qual é o seu custo fixo? Então, a gente vai tentar descobrir aqui como a gente pode estimar esse alfa. A gente vai criar uma estimativa para ele. Na verdade, a minha pergunta vai se... Porque ao invés da gente estar lidando com uma variável, mas seria mais fácil lidar com duas. Como é que é? Ao invés da gente lidar com alfa e beta, a gente poderia lidar com um de cada vez. Não? Mas mesmo assim a gente vai ter... isso não vai ser suficiente para você determinar exatamente o valor de alfa. Como eu falei, né? Tipo assim, por mais que você elimine o beta, né? Você conseguiu simplificar um pouco o seu problema, mas ainda assim, cada dia a fábrica não produzindo nada, você vai ter valores diferentes e aí você não vai saber exatamente, tipo assim, tá, beleza, você sabe que cada um daqueles custos vai ser um valor alfa que você não conhece, mas um valor aleatório. Só que o problema é que você não sabe, assim, você sabe somente a soma, mas você não sabe qual era o valor aleatório individualmente e você não sabe o custo, sabe assim, o custo fixo. Então você não sabe cada um separado, você só sabe o resultado da soma. Então você não consegue, a princípio, separar os dois, para poder saber quem é que é o alfa. Na minha cabeça,
talvez assim, utilizando aquelas ideias, né, de pegar uma amostra suficientemente grande, fazer a pressão normal, aí a gente poderia verificar a média e a variância. Então, mas é exatamente o que a gente vai fazer. A gente vai fazer isso mesmo. Esse vai ser o nosso objetivo. Porque, por exemplo, digamos que, por exemplo, que em outra coisa também, né? Você não conhece a variância dessa componente aleatória também. Então, você não conhece a variância da componente aleatória. Então, por exemplo, eu obtive esses valores aqui, ó. Por exemplo, para x igual a 10, eu obtive 4 valores aqui. Vamos supor que aqui, na verdade, fosse x igual a 0 para você eliminar o beta da sua análise nesse caso. Digamos que aqui seja x igual a 0, e aí você obteve esses valores aqui. Aí, por exemplo, você poderia ter que o seu custo fixo, o seu alfa, é 100, e você tem que o seu valor aleatório seria um valor... Oi? Que aí no caso vai ser um valor que vai ter uma variância bem grande. Mas é claro que isso aqui não é hipotético. Talvez nesse caso o seu melhor chute para o seu valor fixo, né? Assumindo que o seu erro aleatório ele é alguma coisa que tem média zero, então você pegaria a média desses valores aqui. Então, na verdade, assim, a média desses valores aqui seria uma boa estimativa para o seu valor de alfa. Mas só que ainda assim vai ser melhor se você utilizar todos os dados de forma simultânea. Você vai conseguir algo mais preciso. Porque quanto mais dados você tiver, melhor. Então, beleza. Uma vez que a gente coletou esses dados, então aqui agora eu tenho... Observe que aqui agora a gente tem uma lista de 20 pontos. Então, eu tenho 4 pontos com coordenadas x igual a 10, 4 pontos com coordenadas x igual a 20 e assim por diante. E aqui são as coordenadas y de cada um desses pontos. Então, quando você tem pontos, a melhor coisa que você faz é você plotar esses pontos em um gráfico, que aí você consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, bora desenhar aqui um gráfico e traçar esses 20 pontos. Beleza. Então, vamos botar aqui mais algumas informações no gráfico para poder facilitar a gente visualizar. Então tá, obtivemos esses pontos aí. Agora, como que a gente consegue obter o valor de alfa e de beta a partir desses pontos? Aí que vai entrar o que a gente viu na aula passada. Lembra que na aula passada a gente encontrou uma formulazinha bem legal que permite você encontrar uma reta que melhor aproxima esses pontos aqui, ó. E aí, para poder utilizar essa fórmula, precisamos de algumas informações. Primeira informação é a quantidade de pontos que você tem. No nosso caso, nós temos 20 pontos. Então, você tem n igual a 20. Aí, depois, nós precisamos somar todas as coordenadas y desses pontos. Então, você vai pegar todos os custos que você registrou nesses 20 dias e você vai somar todos eles. E somando esses valores aí, obtemos 16.547. Então, esse é a soma de todos os y que você coletou. A próxima coisa que nós vamos precisar vai ser a soma também de todas as coordenadas x dos nossos pontos. Então, nesse caso aqui, nós temos que isso aqui vai ser a quantidade de peças produzidas em cada um dos dias. Então, nós tínhamos 4 dias produzindo 10 peças, então você vai ter 4 valores 10 aqui, 4 dias produzindo 20 peças, e assim por diante.
E ao calcular essa soma, você obtém 600. Agora vamos calcular a soma dos produtos das coordenadas. Você vai pegar cada ponto e você vai multiplicar as suas coordenadas. Então você tem lá, por exemplo, em um certo dia você produziu 10 peças e o seu custo foi de R$ 772. Então você vai pegar e vai multiplicar 10 vezes 772. Teve um outro dia que você produziu 50 peças e o seu custo foi de R$ 1.046. Então você vai fazer o produto de 50 vezes 1.046. E você vai fazer isso para cada um dos dias e vai somar o resultado. E com isso você vai obter 538.950. Vamos precisar também da média dos custos diários, né? Ou seja, a média de todos os valores Y. Isso simplesmente é a soma dos Y que você já calculou, dividido pelo N, que é igual a 20 no nosso caso, que é a quantidade de pontos que nós temos. Então, isso aí vai ser igual a 16.547 dividido por 20, que vai dar 827,35. Então, isso aí foi o nosso custo médio que nós tivemos ao longo dos 20 dias. E vamos precisar também da média das peças produzidas. Então, vai ser a média dos valores de X. Então, isso aí vai ser a soma dos xis, que nós já calculamos, que deu 600, dividido por N, que é 20. Então, isso aí vai ser 600 sobre 20, que vai ser igual a 30. E por último, só mais uma continha, que vai ser a soma dos quadrados dos valores de x. Então, você vai pegar 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, e assim por diante. E fazendo essas... E fazendo essas contas, nós vamos obter 22 mil. Você quer falar uma coisa? O produto dos dois. A gente já calculou aqui em cima. Beleza. Então agora, eu vou escrever aqui agora a formulazinha que nós deduzimos na aula passada, utilizando derivada e resolução de sistema linear, que é beta chapéu igual a soma dos produtos do x com y menos n vezes x barra vezes y barra sobre a soma do xy ao quadrado menos n vezes x barra ao quadrado. E o alfa chapéu vai ser a média dos y menos o beta chapéu vezes a média dos x. Que observa que a gente utiliza a notação y barra para poder indicar a média de todos os y e x barra para poder indicar a média de todos os x. E também a gente utiliza esse chapéu aqui para poder evidenciar que isso aqui não é o valor real. Nós não conhecemos o valor real, só Deus conhece. E nós estamos calculando uma estimativa. Então, primeiro a gente calcula o beta chapéu, com esses valores que nós calculamos aqui acima, e depois a gente calcula o alfa chapéu, que observa que para calcular o alfa chapéu, nós utilizamos o valor de beta chapéu que nós calculamos aqui acima. Então vamos calcular com os nossos dados. Então primeiro o beta chapéu, então eu vou pegar essa fórmula daqui e vou substituir os valores que nós acabamos de calcular um pouco acima. Então, fazendo essas contas, obtemos 10,635. E agora calculamos o nosso alfa chapéu, que substituindo os valores que nós temos aqui nessa fórmula, nós vamos ter essa expressão. Observe que aqui
eu estou utilizando o valor que eu acabei de calcular. Esse daqui é a média do x e o daqui é a média dos y. E aí, fazendo essas contas, obtemos 508,3. Observe que esses valores são relativamente próximos aos valores reais, que é o alfa igual a 500 e o beta igual a 10. Só que aqui, né, nós estamos simulando, estamos controlando o nosso ambiente, como se a gente fosse Deus, e estamos gerando esses dados e encontramos essas estimativas. Então, no mundo real, nós não vamos conhecer esses valores. Nós vamos apenas ter as nossas estimativas. Que nesse exemplo daqui foi relativamente próximo aos valores reais. Mas eles poderiam dar valores um pouquinho mais longe do que os reais, mas a gente vai estudar mais sobre isso nas próximas aulas. Agora que nós temos esses valores aí de alfa chapéu e beta chapéu, nós podemos traçar uma reta aqui no nosso gráfico que melhor se adequa aos nossos dados. Então, essa reta aqui, ele intersecta o eixo Y no nosso alfa chapéu e a inclinação dela é o nosso beta chapéu que nós encontramos. Então, isso são os dados que nós temos. A reta ficou curva por conta da ondulação. Mas vamos agora aqui traçar a reta que só Deus conhece, que é a reta com os alfas e betas verdadeiros. Então, você observa que a reta que nós encontramos, apesar de não ser exatamente a reta real mesmo, que está modelando nossos dados, mas ela foi bem próxima do que realmente é a reta real. Agora vamos escrever mais um códigozinho Python aqui, que vai ser o seguinte. O que aconteceria, que a gente fez aqui no nosso código anterior, no Python, nós simulamos como se a gente tivesse, durante 20 dias, produzido uma certa quantidade de peças e anotado os custos no final de cada dia. E aí, com esses dados dessa simulação, nós calculamos estimativas para o alfa e o beta. O que aconteceria se a gente fizesse essa simulação várias e várias vezes? Ou seja, eu vou passar 20 dias lá, vou passar 4 dias produzindo 10 peças, anotando os custos, mais 4 dias produzindo 20 peças, anotando os custos, e assim por diante, até mais 4 dias produzindo 50 peças e anotando os custos. Aí beleza, aí depois que eu tenho esses 20 dias de dados, eu fui lá e calculei uma estimativa para alfa e beta. Aí eu fui lá e registrei esse alfa e beta. Aí agora eu vou passar mais 20 dias repetindo o mesmo procedimento. Eu vou passar mais 4 dias produzindo 10 peças, depois mais 4 dias produzindo 20 peças e assim por diante, até mais 4 dias produzindo 50 peças. Peguei esses 20 dias com esses dados que eu coletei e calculei novas estimativas para o alfa e o beta. Aí depois eu fui lá e peguei mais 20 dias e assim por diante. Então eu agora vou passar a minha vida toda fazendo esses cálculos aí de 20 em 20 dias, fazendo estimativas para esse alfa e beta. Então, como a gente não tem todo esse tempo, nós vamos escrever um código em Python para poder fazer essa simulação para a gente. Então, novamente aqui eu vou importar as bibliotecas que nós vamos precisar, que é o NumPy e o PyPlot. E agora eu vou criar uma função que vai basicamente repetir o código que nós escrevemos no código anterior. Beleza.
Então, o que nós fizemos aqui agora? Essa parte do código aqui, ó, é idêntica a uma parte do código anterior. Eu primeiro aqui defini uma lista de valores X, aqui com os valores 10, 20, 30, 40, 50. Criei duas listas vazias para poder armazenar as coordenadas X e Y dos nossos pontos. E aqui agora eu fiz dois loops e gerei aqui o valor, o custo C, que vai ser 500 mais 10 vezes X, mais um valor aleatório, que vai ser tirado de uma normal de média zero desde o padrão 100. Anexei esses valores de X e o valor gerado aqui de custo nas minhas listas de pontos, né, de X e C. Beleza, então, isso aqui eu coloquei esse código inteiro dentro de uma função. Então, isso aqui eu estou definindo uma função que eu vou conseguir executar ele várias vezes depois, no meu código. Aí, beleza. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu estou aqui nesse loop, agora eu quero sair desse loop, então eu vou voltar para cá e vou calcular estimativas de beta e alfa. Então, em vez de utilizar todas aquelas fórmulas lá manualmente para calcular o beta e alfa, eu vou usar um método aqui da biblioteca NumPy, que se chama polyfit, que basicamente ele vai calcular os nossos parâmetros beta e alfa aqui os parâmetros beta e alfa das nossas estimativas. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero que ele encontre, aqui quando eu botei esse 1 aqui, é que eu quero que ele encontre uma reta. Se eu colocasse um 2, ele ia encontrar uma parábola que melhor aproxima esses pontos, e assim por diante. Então, aqui eu botei 1, que eu quero uma reta. E aí eu passei aqui como coordenadas os valores de x e os valores de custos aqui como primeiro e segundo argumento. Então, esse método aqui, basicamente, ele vai retornar o beta e alfa que nós calculamos aqui acima. Então, ele vai estar fazendo para a gente toda essa conta que a gente fez aqui, ó. Ele vai calcular a soma dos y's, vai calcular a soma desse x aqui, e assim por diante. E, por fim, ele vai utilizar essa formulazinha aqui para o beta chapéu, alfa chapéu, e ele vai retornar para a gente esses valores aqui, que no nosso caso a gente calculou e deu esses dois valores aqui. Então, esse beta e esse alfa aqui vão ser duas variáveis que vai armazenar esses valores que foi calculado. E aí, no final das contas, nós vamos retornar esse alfa e beta da nossa função. Ou seja, quando eu executar essa função aqui, essa função vai fazer toda essa conta e vai retornar os valores de alfa e beta obtido. Então, isso aqui, cada execução dessa função é uma simulação, como se tivesse passado 20 dias eu coletando os dados e no final dos 20 dias eu calculei o valor de alfa e beta e entreguei aqui. Está aqui o valor de alfa e beta que a gente obteve na estimativa com esses dados que obtivemos ao longo desses 20 dias. Então, beleza. Então, agora que eu fiz isso, eu vou criar uma lista para poder armazenar todas as estimativas que eu vou obter ao longo de várias repetições desse procedimento de estimar o alfa e o beta. Então, para isso, eu vou criar um outro loop para executar essa nossa função 100 vezes. Então, é como se eu estivesse fazendo, passa 20 dias fazendo esse procedimento. Aí, beleza, esse foi 1. Depois, mais 20 dias, calcula alfa e beta. 2. Mais 20 dias, calcula alfa e beta. 3. Vou fazer isso 100 vezes. Então, vou calcular 100 estimativas para alfa e beta. Então, é como se tivesse passado 2.000 dias eu fazendo isso. Então, tipo assim, passei cerca de o quê? Mais ou menos quase 7 anos, né? Então, passei mais ou menos 7 anos fazendo esse procedimento e calculando alfa e beta. E como é que a gente calcula esse alfa e beta? Como é que a gente usa a nossa função? Simplesmente a gente bota aqui alfa, beta,
igual, e aí você escreve o nome da função que você deu, abre e fecha parênteses. Então, isso aqui está executando a função, e aí o valor que você retorna nessa função vai ser armazenado nessas variáveis alfa e beta aqui. Então, aqui na função nós estamos retornando o alfa e beta, então ele vai pegar esses valores que a função retornou e vai armazenar nessas duas variáveis aqui, alfa e beta. Então, observe aqui, o mesmo nome que eu dei para a função aqui, eu estou chamando ela aqui, executando a função aqui. E aí, uma vez que eu gerei esse alfa e beta desses 20 dias de experimento, eu vou armazenar esse alfa e beta na minha lista de todos os alfas e todos os betas que eu estou coletando. E aí, por fim, nós vamos plotar, nós vamos criar um gráfico que vai ser um histograma com todos os valores alfas e betas que nós obtivemos. Então, para isso, eu vou chamar uma função chamada hist de histograma da nossa biblioteca pyplot. E aí eu vou passar aqui como primeiro argumento o valor que eu quero que ele construa o histograma, que aqui nesse caso ele vai plotar o histograma dos alfas que eu obtive. Aqui, esse bins igual a 20, eu estou dizendo para poder ele separar os meus dados em 20 partes. Então, ele vai pegar o menor valor, o maior valor, vai ver o comprimento do intervalo e vai dividir o intervalo em 20 pedacinhos iguais, e aí vai ver quantos valores caiu no primeiro subintervalo, quantos valores caiu no segundo subintervalo e assim por diante. Então, eu coloquei aqui que eu quero que ele divida em 20 subintervalos. E aqui eu estou passando uma cor para ele fazer o histograma. E aqui é a cor de contorno. E eu também vou querer que ele plote um eixo vertical. Eu quero que ele plote uma linha vertical que vai ser exatamente no valor 500, que é o valor que eu sei que é o real, o valor alfa real, que a princípio só Deus conhece, mas agora, nessa simulação aqui, nós estamos conhecendo. Então, eu botei uma label aqui para dizer que é o alfa verdadeiro, que é o 500. E aí eu vou repetir mais ou menos um código muito parecido para os valores de beta. Vamos criar o histograma para os betas. E vamos plotar também um eixo vertical exatamente no 10, para poder que seria o valor real do beta. E por fim, vamos exibir o nosso gráfico. E aí, ao executar esse código, nós obtemos esse gráfico daqui. Então, observa que isso aqui é o histograma para o alfa e aqui o histograma para o beta. Você consegue ver essa linha aqui, ó, essa linha vertical, que foi a linha que nós traçamos aqui para o alfa verdadeiro. Então, você vê que as nossas estimativas, ó, ela está circulando em torno do alfa verdadeiro. Então, por exemplo, no nosso exemplo lá em cima que a gente viu, a gente estimou 500 igual, se não me engano, 508, alguma coisa. Então, a gente teve um valor mais ou menos por aqui, assim, ó, então um valor bem próximo do real. Mas você vê aqui, né, que vai ter situações que você vai obter um valor, por exemplo, maior do que 600. E vai ter vezes que você vai realizar o experimento e vai obter um valor menor do que 400. Mas você vê que se você fizer o experimento diversas vezes, você vai ver que mais ou menos a média dos valores que você vai obter, ou seja, a média das estimativas que você vai obter é exatamente o valor real que você não conhece. E a mesma coisa vale para o beta. Aqui eu tenho o beta verdadeiro é igual a 10, e aí você vê que em alguns momentos eu obtive valores de beta menores do que o verdadeiro, em alguns momentos eu obtive valores de betas maiores do que o verdadeiro, sendo que em algumas situações eu obtive valores muito grandes. A gente vai ver nas próximas aulas, por exemplo, como que a gente faz para poder diminuir as chances de obter um valor muito longe do verdadeiro. Então, a gente vai ver que quanto mais pontos nós coletarmos, quanto mais pontos nós tivermos, maior vai ser a chance de você obter um valor bem próximo do valor verdadeiro. Alguma dúvida?